Maria Fernanda, muito bom, Maria! Obrigadão pela apresentação da aula. Nós vamos corrigir alguns exercícios ali da página 45, né? A gente ficou no item G. Obrigado pela apresentação. É isso aí. Vamos ver o item G então, ó. O exercício 4, o item G, né? Na página 45. Beleza. Muito bom. Tá. Então, o item G, o que nós temos? Menos 2x, menos 2 sobre x mais 2, 4 terços de x. E eu já deixei mais ou menos indicado aqui para vocês como é que vocês iam resolver, né? Primeira coisa, a gente não pode esquecer, x mais 2 não pode ser 0. 2 somando, 2 subtraindo do outro lado, né? Então, o x não pode ser menos 2. Colocando menos 2 em evidência, isso aqui eu acho que a gente tinha feito na aula passada, né? Tira o fator menos 2 daqui e fica x positivo. Lembra? Ó? Menos com menos, mais 2x dividido por 2x. Menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. Sobre x mais 2 deste lado, igual a 4 terços de x. O 3 que está aqui passa multiplicando, então menos 2 vezes 3 vezes x mais 1. Igual a 4x que multiplica quem? X mais 2. Na aula passada acho que a gente tinha parado aqui, agora desenvolve, né? Menos 6 que multiplica x mais 1 igual a 4x vezes x, 4x2. 4x vezes 2, 8x. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes 1, menos 6. Igual a 4x2 mais o 8x. Beleza, vamos lá. Tudo para o lado direito, pode ser? Tudo para o lado direito, então. Tem o x2 aqui, tem o termo x, esse termo menos 6x passa para o outro lado, esse termo menos 6 passa para o outro lado também. Então ficou 0 igual a 4x ao quadrado mais 8x. Tá? E menos 6x aqui mais 6x deste lado. E esse menos 6 aqui mais 6 do outro lado. Deixa eu ver, eu estou desconfiado. E às vezes quando eu estou desconfiado, né, sabe como é que é? X mais 1, x mais 2, 4 terços. Acho que é isso. Vamos lá, depois a gente verifica então. Esses dois termos aqui juntam, né? Então 0 igual a 4x ao quadrado mais 14x, 8 mais 6, 14, né? E aqui mais 6. Se desse para dividir tudo por 4, a gente ficava com o coeficiente 1 aqui, né? Muito bem, 0 igual, divide tudo por 2, todo mundo dá para dividir por 2 pelo menos, só para simplificar os coeficientes. 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Olha só que louco. O que eu sei aqui, ó? Se eu for tentar x1 mais x2, tá? Vai dar o oposto de 7 positivo sobre 2, ou seja, menos 7 meios. E x1 vezes x2 vai ser c sobre a, que é 3 dividido por 2. Então, até dá para tentar frações, porque os denominadores são iguais aqui, ó. Não é tão difícil assim, mas lembra, né? Pelo menos dos termos aqui, como a soma dá uma fração, pelo menos um dos termos aqui vai ser não é um número natural, não vai dar um número inteiro, porque essa soma aqui dá uma fração, não é? Porque se tu soma inteiros, se os dois números são inteiros, o resultado é inteiro. Como o resultado aqui é uma fração, um número não inteiro, com certeza um desses dois números aqui não é inteiro, pelo menos um deles. Tá?
Tá? Eu acredito que seja só um deles que não é inteiro. É bem provável que isso aconteça. Não é difícil encontrar assim, ó, quando os denominadores são iguais aqui. Tu faz uma redução e por tentativa tu até consegue. Tá? Mas geralmente quando a soma dá uma fração, o produto dá uma fração também, a gente resolve pela quadrática, né? E a gente pode utilizar a soma e o produto para verificar se a nossa equação está correta, se pelo menos resolve a equação. Tá? Vamos ver então o cálculo de delta que eu vou colocar. Vou colocar aqui não. Aqui. Delta. Delta é b ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é 2, que multiplica o c, que é 3. Muito bem, o delta então, o discriminante, 7 ao quadrado, 49, menos 8 vezes, aqui 8 é isso? 8 vezes 3, 24, ótimo. 9 menos 4 dá 5, 4 menos 2 dá 2, o delta, o discriminante então, é 25, nós temos os valores de x aqui. Ó. X igual, o oposto de b, menos 7, mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Tudo isso sobre 2 que multiplica o a, que também é 2. X é igual a menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, sobre 4. Então, uma raiz, menos 7 menos 5, menos 7 com menos 5, menos 12 sobre 4, e outra raiz, menos 7 mais 5, dá menos 2 sobre 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, x1 vai ser dessa raiz aqui, ó, menos com mais dá menos, 12 dividido por 4 dá 3, ou x2, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, menos com mais dá menos, 2 dividido por 2 dá 2, e 4 dividido por 2, ficou horrível, tá? Okay. Parece um y. 1 dividido por 4 dividido por 2 dá 2. Então, x1 igual a menos 3, ó, x2 igual a menos 1 meio. Eu falei, né, que pelo menos um não era inteiro, e o outro eu tinha desconfiado ali, ó, o outro é um número inteiro. Uma é uma raiz não inteira e essa aqui é uma raiz inteira. Então, menos 3 e menos 1 meio. E eu vou testar essas soluções ainda. Então, como é que eu vou testar essas soluções? Eu vou esperar tu mostrar o desenvolvimento e apago este lado, tu copiar o desenvolvimento e apago o lado esquerdo ali. Ok? Vou dar uma pausa. Retornando então. Muito bem. Apagando aqui. Porque o que eu quero? Eu quero verificar se esses dois valores correspondem, solucionam essa equação aqui. E daí eu vou usar soma e produto. Né? Eu quero verificar. Olha só. E agora, onde é que eu coloquei a caneta? Não lembro. Não, tem que estar eu. Ah, tá ali a caneta. Então, olhando aqui, ó, x1 mais x2, porque o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa expressão aqui, ó, né? x1 mais x2 tem que dar o oposto de 7, menos 7, dividido por 2. Tá? E o produto x1 vezes x2 tem que dar c sobre a, que é 3 sobre 2. 3 dividido por 2. Então, eu vou pegar os supostos, os candidatos à raiz. Então, eu vou pegar aqui, ó, x1 mais x2, né, vai ser igual a menos 3 menos 1 meio.
é menos 3 mais o menos 1/2, né? Lembra como é que a gente faz isso? Ó, multiplica esse por esse, menos 6. E esse aqui, menos 1, menos 6 menos 1, menos 7 meios. Confere. Não seria bom a gente colocar isso aqui, ó, o x1 e o x2. Seria legal a gente fazer assim, para identificar soma, produto. Tá? E daí quando a gente bota x1 e x2 a gente está usando os valores. Então é isso aqui que a gente está conferindo, né? Soma. Daí tem que dar o oposto de B dividido por A, o produto, C sobre A. Tá? Então, a soma das raízes, x1 mais x2, fechou. E o produto das raízes? Vamos lá, x1 vezes x2, então é menos 3, vezes menos 1 sobre 2, menos com menos na multiplicação, mais 3 vezes 1, 3, dividido por 2, fechou. O que eu sei? Pelo menos esses valores aqui, ó, satisfazem essa equação. Nenhum deles é igual a menos 2, então a tua solução está valendo em ordem crescente, né? Menos 3, menos 1 sobre 2. Tá? A solução são esses dois valores aqui. Outra coisa que a gente poderia fazer é substituir os valores aqui, ó, no lugar do x e ver se essa expressão, quando tu substitui o x, vai ser igual a esta expressão quando tu substitui o mesmo x. Ou seja, menos 2 vezes menos 3, menos 2 sobre menos 3 mais 2 vai ser igual a 4 terços vezes o menos 3. E depois, menos 2 vezes menos 1/2 menos 2, dividido por menos 1/2 mais 2, vai ser igual a 4 terços vezes menos 1/2. Então, resolve essa expressão aqui com um valor de x e depois resolve essa outra expressão à direita com o mesmo valor de x que tu usou aqui. E se os resultados fecharem, então significa que sim, que as duas expressões são iguais. O que a gente vai fazer? Eu não vou solucionar ali, eu não vou agora substituir para ver. Pode fazer isso em casa, né? Tem fim de semana, é tranquilo. O que eu vou verificar? Vou verificar a resposta do livro. Vamos ver a resposta do livro. Unidade 2. E daí eu vejo essas soluções aqui, ó. Vejam o que o livro encontrou. Exatamente isso. X não pode ser menos 2, x pode ser menos 3, ou x pode ser menos 1 sobre 2. Tá? Chegamos na mesma resposta do livro, então. Olha só. Escreve aí para mim se eu posso apagar. Vou dar uma pausa de novo. Retornando então à gravação. Então no exercício 5, né? Não estranhe que eu vou repetir aqui algumas coisas, porque eu não tinha gravado, na verdade. Então, esse tipo de problema que no exercício 5, um grupo de alunos comprou um presente para dar para a professora, R$240 é o valor, e vai distribuir entre os alunos, né? Nessa situação aqui, ó, 4 deles não vão poder pagar, então reduz o número de participantes, aumenta o valor da parcela, certo? A parcela aumenta se tu diminui os participantes. Pode acontecer um problema como esses, um valor para ser distribuído, e outras pessoas vêm assim, pá, eu gostaria de participar também, daí aumenta o número de participantes, o valor da parcela reduz, porque daí o grupo pensa assim, pá, que bom, mais pessoas para ajudar então com um valor fixo, né, para ser distribuído. Então o que a gente tem que fixar nesse tipo de problema? A gente pode esquematizar assim,
fazer um tipo de problema padrão, modelo, né? Daí o que vai entrar é só a interpretação da pergunta, o que está sendo perguntado, na verdade. Mas é um problema padrão do seguinte, ó, um valor a ser distribuído pode acontecer de reduzir o número de participantes ou aumentar o número de participantes, faz com que a parcela seja alterada, tá? Então, olha só, tá vendo que a redução desse número de participantes aqui, ó, vai fazer que a parcela aumente. Então, essa aqui é outra informação importante, ó. E com isso, cada um dos demais pagou uma quantia, adicional, e tem que ser adicional porque tu teve uma redução do número de participantes. Então esses 4 itens a gente tem que perceber no nosso problema. Valor a ser distribuído, o que aconteceu? Aumentou. A gente tem que perceber a variação do número de participantes, se aumentou ou diminuiu, certo? Eu falei 4, mas são 3, né? Isso. Valor a ser distribuído, a variação dos participantes e o valor da parcela, né? O valor da parcela tem que concordar inversamente com o número de participantes, né? Se o número de participantes reduz, a parcela aumenta. Se o número de participantes aumenta, o valor da parcela vai ser uma redução de tantos reais. Então essa palavra aqui ela está bem encaixada aqui, né? Um adicional porque tu reduziu o número de participantes. Daí, então isso aqui a gente pode modelar sempre, ó, esses itens, ó, o valor a ser distribuído, variação de participantes e o valor da parcela, né? Relacionar isso. Depois fica só no encargo aqui, ó, quantos alunos e quanto cada um pagou. São 2 perguntas, na verdade. Então, pode perguntar, quantos alunos eram? Pode perguntar, quanto cada um pagou? Quanto cada um pagaria? Né? Antes da redução, quanto cada um pagaria? Daí tu tem que verificar com esse adicional de R$5. Entenderam? Então dá para fazer tudo isso, né, nessa questão. Então qual é o modelo? O modelo é tu saber assim, ó. Parcela. Como é que tu calcula a parcela? Tu tem 2 situações. A parcela e a nova parcela. Tá? Como é que tu calcula a parcela? Então, o que é a nova parcela? A nova parcela vai ser aquela parcela quando os 4 não puderam pagar. Certo? Essa vai ser a parcela recalculada, tá? Tu não sabe qual é o número de participantes. Bom, pode começar aqui com X sendo o número de alunos, os participantes. Tá? E esse X aqui pode ser os participantes iniciais, antes de ser reduzido. Tá? Significa que X vai ser os participantes, foi reduzido para 4, então X menos 4 vão ser os participantes pagantes. Tá? Os pagantes são representados por X menos 4. Então X vão ser os participantes iniciais, X menos 4 os pagantes. Como é que tu vai calcular a parcela? A parcela, tu vai calcular o valor a ser distribuído pelo número de participantes. Isso aqui é a parcela original, ok? E a nova parcela, então, vai ser os mesmos 240 pelo número de pagantes agora, ó, X menos 4. A nova parcela, ela é mais cara que a parcela antiga. Né? Porque tem um adicional de 5. Essa aqui vai ser igual a essa mais R$5. A nova parcela vai ser igual à parcela mais R$5. Então, isso aqui a gente já pode escrever aqui, ó.
que a nova parcela vai ser maior que a parcela antiga. E por quê? Porque 4 deles não participaram, então teve um adicional de R$5 na parcela, tá? Então, por favor, eu gostaria que tu escrevesse isso aqui, essa análise aqui para nós, agora, e daí a gente já retorna ao desenvolvimento, que eu vou precisar apagar ali. Retornando então. O que eu tenho? Que a diferença das parcelas é 5, né? Porque tu reduziu o número de participantes, deu um adicional de 5, né? A diferença das parcelas é de R$5. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. A nova parcela, que é a mais cara, menos a parcela antiga, a parcela original, tá? Vai ser igual a 5. E aqui então a gente tem uma equação que a gente pode reduzir a uma equação do segundo grau. Pensa comigo aqui. X é o número de participantes, x menos 4 a gente já tinha visto que eram os pagantes, e a gente pode resolver isso daquela forma, né? MC entre x, entre x e x menos 4. Tá? O que a gente sabe do MC desses dois aqui, ó? De x e x menos 4? Não tem fatoração do x, é só x, e x menos 4 também não tem fatoração, né? Então é só a multiplicação dos dois termos. O MC vai ser o x vezes o x menos 4. Tá? Então é simples. O que eu estou falando para vocês, não precisa fazer x menos 4, assim, né? Vai pegar o primeiro fator ali, 1x menos 4, né? Depois x menos 4, 1 e 1. Na verdade, isso aqui, quando tu não consegue fatorar x e x menos 4, é como se tu dissesse assim, ó, esses números aqui é como se fossem números primos. Entendeu? Porque tu não consegue quebrar mais ele, então tu não fatora. Eles são irredutíveis, na verdade, o x e o x menos 4. É o que a gente chama de irredutíveis. E daí, quando tu tem um mínimo múltiplo comum com números primos, é só multiplicar os números primos, né? Os primos distintos. Então, não precisa fazer tudo isso aqui, tu pode ir direto. Ó. X e x menos 4 vai ser o MC, porque o número 1 ele nunca entra no MC, tá? Então isso aqui seria o equivalente a primos, né? Então eu escrevo tudo com o mesmo denominador. Outra coisa que eu não posso esquecer nunca, ó, começando com x menos 4 não podendo ser 0, tá? X menos 4 não pode ser 0, claro, x representa o número de participantes. X não pode ser 4. Na verdade, é melhor do que isso, né? Porque, olha só, tá, x não pode ser 4, porque senão zera a equação. Mas pensando no problema, tá? X tem que ser um número natural. Tem que ser um número natural porque ele representa o número de participantes. Tá? E x menos 4 e o que a gente tem? X menos 4 tem que ser um valor positivo, não pode nem ser 0, né? Não pode ser 0. Então, além de x menos 4 ser diferente de 0, x menos 4 não pode ser nem negativo. X menos 4 tem que ser um valor positivo. X tem que ser maior que 4. Só um pouquinho, gente, eu não sei se vocês... Só me deem um ok aí se vocês estão me ouvindo, um oi, assim, sério mesmo. Diz aí, oi, tranquilo, escreve ou fala. Ok, sir. Tá, valeu, obrigadão. Tá? Então, x tem que ser um número de participantes maior que 4. Aqui, ó, x tem que ser natural e essa restrição aqui diz que x não pode ser 0, né? Mas se x tem que ser maior que 4,
O x não pode ser zero. Esse aqui, essa restrição já inclui essa aqui, tá? O que eu estou dizendo aqui, ó, x tem que ser natural, isso aqui veio do problema, tá? Não da equação. Isso aqui veio do problema. E x menos 4 positivo. Então, eu tenho essa restrição aqui, que é uma restrição do problema. É uma restrição do problema. Muito bem. Então, qual é o meu MC mesmo? X que multiplica x menos 4. Então, tá. Eu vou deixar o 240 na espera aqui para multiplicar. 240 vezes este dividido por esse dá x. Ó. Este dividido por esse. Cancela só o x menos 4, então o 240 vai ser multiplicado por x. Menos 240 vezes este x vezes x menos 4 dividido por x, cancela só o x, fica x menos 4. É igual a 5, que eu vou deixar na espera, que multiplica este dividido por 1, dá este. Então é x vezes x menos 4. Tá? Como eu já tenho as restrições aqui, x não podendo ser 0, x não podendo ser 4. Além disso, x tem que ser maior do que qual? X tem que ser maior que 4, se eu tenho essas restrições, então eu posso posso cancelar o denominador, então, ó, fico só com o numerador, ó, 240x menos, multiplicando aqui, ó, menos 240x, menos com menos, mais 48,96, 240 vezes 4, 960, tá? Isso vai ser igual a 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes menos 4, menos 20x. Olha que beleza, que coisa mais linda, que cheio de graça. 240x menos 240x, cancela, dá zero. Passando tudo para o lado direito, né? Então, esse 960 vai para aquele lado de lá. 0 é igual a 5x ao quadrado menos 20x menos 960. Tá? Dá para dividir por 5? Dá para dividir por 5? Dá para dividir por 5. Divide tudo por 5. Então, 0 dividido por 5 dá 0. 5x ao quadrado dividido por 5 dá x ao quadrado. 20x dividido por 5 dá 4x. E agora 960 dividido por 5. 90 mais 90. 90 mais 90, 180. E 6 mais 192. Então tá, 192. Se quiser, confere aí se quiser não. Faz isso agora para mim aí. Confere, 960 dividido por 5. Vê se dá 192. Enquanto tu confere ali, vou dar uma pausa aqui. Deixa eu ver se retornou. Retornou, então. Tá certo, então. 960 dividido por 5, 192. A Maria fez a conferência ali para nós. Ótimo! Olha só que legal. Eu não sei. Posso apagar aqui? Só um pouquinho. Eu não posso apagar aqui, ó. Eu quero deixar isso aqui para nós. Eu vou precisar apagar, na verdade, tudo isso aqui, ó. Então eu vou dar uma pausa aqui, certo? E retornando então. Vamos lá. Ó, vou apagar só isso aqui. E o que nós temos? Nós temos essa expressão aqui, x ao quadrado menos 4x menos 192 igual a 0. Ok? Nós temos isso.
Tá? Olha só que beleza, ó, coeficiente A igual a 1, né? Então, vamos tentar. x1 mais x2 igual x1 vezes x2 igual. A soma é o oposto de menos 4, que é 4 positivo, dividido por 1. 4 dividido por 1 dá 4. O produto é menos 192 dividido por 1, C sobre A, né? Menos 192. Produto negativo, raízes com sinais diferentes. Um é mais e outro é menos. Então, se os sinais são diferentes, dava para escrever, né? Produto negativo, sinais diferentes, né? Se os sinais são diferentes, esse resultado aqui é diferença de módulos. Daí tu tem que pegar os divisores e fazer a diferença dos divisores. Por quê? Olha só que interessante. Eu estou procurando o x natural. Se eu não encontrar raízes naturais, até mesmo aqui, ó, até mesmo essa raiz aqui, que uma delas que eu sei que é negativa, não vai ser natural. Porque a negativa é um valor negativo, não é natural, porque os naturais começam em 0, 1, 2, 3, 4, vai assim por diante, né? Então, uma das raízes eu sei que vai resolver a minha equação, não vai resolver o meu problema. Por isso que isso aqui é restrição do problema, tá? Então, uma das raízes eu sei que não vai satisfazer o meu problema, tá? E eu sei que esse 4 aqui tem que ser diferença de módulos. Então, dos divisores de 192, eu tenho que pegar divisores próximos, assim, ó, de forma que a diferença entre eles seja 4. Né? Daí eu decido, aquele de maior módulo é o positivo, o de menor módulo é o negativo, porque a resposta deu positiva, né? A soma deu positiva. Então, vamos lá, ó. Os triviais está muito distante, ó. 1 menos 192 dá 192 menos 1 dá 191. Tem que pegar a diferença que dê 4. 2. 192 por 2, 96. Tá? 3, será que divide? Tá, vamos pegar 180. 180 mais 12, né? Uhum. 180 dividido por 3, 60. 60.